A batida na minha porta da frente começou às 21h47 de uma terça-feira, e eu me lembro do horário exato, porque estava olhando para o relógio do micro-ondas quando o primeiro soco acertou a madeira. Abre essa porta. Você arruinou tudo. A voz de Bruno falhou na última palavra, aguda e desesperada. Nada parecido com o homem com quem eu tinha me casado havia 19 anos. Eu estava parada no meu próprio corredor, com os braços cruzados, as costas contra a parede de reboco fresco, e não me mexia em direção àquela porta, nem um centímetro. 3 dias antes, eu ainda acreditava que tinha um casamento que valia a pena salvar. Meu nome é Larissa Ventura. Tenho 42 anos e gerencio prontuários médicos em um sistema hospitalar em Belo Horizonte, Minas Gerais. Um trabalho que me ensinou, muito antes de tudo isso acontecer, que a papelada nunca mente, mesmo quando as pessoas mentem. Passei 19 anos casada com Bruno, um homem que construiu uma empresa de reformas do zero, com apenas uma caminhonete e uma caixa de ferramentas. E durante a maior parte desses anos, eu me orgulhava dele, me orgulhava de nós. Acreditava que éramos o tipo de casal que aparecia um para o outro, que entendia que o casamento significava carregar o peso juntos quando a vida ficava pesada. Descobri o quanto eu estava errada num sábado de manhã, parada num corredor de hospital que cheirava a antisséptico e café queimado, vendo o rosto da minha mãe ficar cinza. Heloísa Ventura tem 68 anos. Criou minha irmã Raquel, e eu sozinha depois que meu pai morreu, trabalhando em turnos duplos num boteco por anos, antes de finalmente se aposentar com apenas uma pequena pensão e seu orgulho. Ela nunca me pediu nada uma única vez. Então, quando ela me ligou naquela manhã, com a voz fina e estranha, dizendo que não conseguia respirar, larguei tudo e dirigi até a casa dela tão rápido que quase errei a entrada da rua. Quando os paramédicos a estabilizaram e o cardiologista me puxou para uma sala lateral com sua prancheta e sua voz cuidadosa de médico, eu já sabia que era grave. Substituição de válvula, ele disse. Urgente, não emergência, mas perto o suficiente para que esperar não fosse realmente uma opção. E então veio o número que mudou tudo. R$35.000, devidos antes de agendarem a cirurgia. Dedutível e coparticipação de uma vez, porque é assim que os planos de saúde funcionam quando você passou a vida inteira mal conseguindo se virar. Eu não tinha. Não líquido numa conta, não sem tocar em coisas que eu não podia tocar. Mas Bruno e eu tínhamos, ou eu achava que tínhamos. Tínhamos acabado de fechar negócio numa casa à beira do lago, lá para os lados da represa. Um investimento familiar, ele tinha chamado, o tipo de compra que o fazia estufar o peito um pouco quando falava sobre isso no jantar. Eu me lembro de ter pensado, parada naquele corredor de hospital com o prontuário da minha mãe nas mãos, que era exatamente para isso que servia um casamento. Vocês constroem algo juntos para que, quando o chão tremer, tenham algo onde se apoiar. Então eu liguei para ele. Ele atendeu no terceiro toque e eu conseguia ouvir a televisão ao fundo, algum programa de auditório com campainha tocando. Contei sobre minha mãe, sobre a cirurgia, sobre o número. Mantive a voz firme porque é o que eu faço. Eu fico firme, eu resolvo problemas, não desmorono em corredores de hospital. Perguntei se podíamos tirar da poupança, só até eu bolar um plano de longo prazo. Houve uma pausa, longa. Acabamos de comprar a casa à beira do lago. Ele disse, como se eu tivesse esquecido, como se eu fosse a irracional. Resolve por conta própria. Eu ri de verdade, uma risada curta e incrédula, porque com certeza tinha ouvido errado. Com certeza meu marido de 19 anos não tinha acabado de me dizer para resolver a cirurgia cardíaca da minha mãe moribunda sozinha, 3 dias depois de assinar os papéis de uma propriedade de veraneio. Mas antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, ouvi o farfalhar de tecido, o telefone trocando de mãos, e então a voz de Carmen, minha sogra, afiada como uma faca de cozinha, mesmo quando tentava soar razoável. Para de ligar para o meu filho, ela disse. Vai pedir para tua própria família. E então a linha caiu. Eu fiquei parada ali segurando o telefone, as luzes fluorescentes do hospital zumbindo acima, minha mãe em algum lugar atrás de um par de portas duplas, esperando para saber se conseguiria fazer a cirurgia no prazo ou se teríamos que adiar, arriscar o coração dela porque o dinheiro não estava lá. Olhei para a tela, para o registro de chamadas que dizia Bruno, 3 minutos e 12 segundos. E algo no meu peito ficou muito quieto e muito frio.
19 anos, 2 filhos que criamos e mandamos para a vida deles. Todo jantar de aniversário, toda noite tarde, quando o negócio dele quase falhou, e eu peguei turnos extras para nos cobrir. Toda vez eu dizia a mim mesma que amor significava aparecer mesmo quando era inconveniente. E em 3 minutos e 12 segundos, tudo aquilo tinha se resumido a uma frase: resolve por conta própria. Eu não chorei. Quero deixar isso claro, porque acho que as pessoas esperam que eu diga que desmoronei naquele corredor e eu não desmoronei. O que senti foi mais estranho que tristeza. Foi clareza. Uma porta se fechando em algum lugar bem no fundo de mim, quieta e definitiva. O tipo de som que você só nota no silêncio depois. Dobrei a papelada do plano de saúde nas mãos até as dobras ficarem afiadas e voltei para a sala de espera onde minha irmã Raquel estava sentada com o casaco ainda vestido. E pela primeira vez no meu casamento, deixei a frase se completar inteira na minha cabeça. Talvez eu nunca tenha sido prioridade para ele. Eu não fazia ideia, parada ali, que aquela ligação que eu tinha acabado de sobreviver não era nada comparada ao que estava por vir. Não fazia ideia de que em 3 dias aquele mesmo homem estaria batendo na minha porta da frente, gritando que eu o tinha arruinado. Não sabia ainda o que ele estava escondendo. Não sabia sobre o envelope me esperando, nem sobre a carta dentro dele, nem sobre as 4 palavras que acabariam mudando toda a direção da minha vida. Eu só sabia de uma coisa: parada naquele corredor com a cirurgia da minha mãe ainda pendente. Eu precisava de R$35 mil, e meu marido tinha acabado de me dizer que eu estava sozinha. A cirurgia da minha mãe estava marcada para as 6 da manhã seguinte, o que significava que, de algum jeito, de alguma forma, o dinheiro tinha que estar lá até o fim do dia. Passei a tarde fazendo as contas. Minha conta corrente, o salário modesto de professora da minha irmã Raquel, um cartão de crédito com limite que não cobriria nem a metade. Raquel ofereceu tudo o que tinha sem hesitar e eu a amei por isso. Mas mesmo somando, ainda faltava mais do que eu queria admitir em voz alta. Eu estava sentada numa cadeira de plástico na área de espera cirúrgica por volta das 19 daquela noite, olhando para o nada, quando notei uma figura familiar caminhando pelo corredor em minha direção. Sebastião Castilho. Meu sogro andava mais devagar hoje em dia do que antes, mas havia algo determinado nos passos dele naquela noite, como um homem que tinha tomado uma decisão e não ia se permitir duvidar. Sebastião tem 72 anos, contador aposentado, o tipo de homem que passou 40 anos equilibrando os livros dos outros e acabou criando um filho que não conseguia equilibrar a própria consciência. Ele e eu sempre nos demos bem de um jeito quieto e discreto. Ele nunca falava muito nos jantares de família, só observava do jeito que contadores tendem a observar tudo, catalogando detalhes que as outras pessoas perdiam. Ele se sentou ao meu lado sem dizer uma palavra e pressionou um envelope nas minhas mãos. Era mais pesado do que eu esperava. "Não abre aqui", ele disse, a voz baixa. "Espera até estar sozinha." Perguntei o que era, e ele só balançou a cabeça, deu um tapinha na minha mão uma vez e me disse para cuidar da minha mãe. Depois se levantou e voltou pelo mesmo corredor. E eu me lembro de ter pensado que ele parecia um homem caminhando para longe de algo que carregava havia muito tempo. Não esperei tanto quanto ele pediu. Fui até o banheiro familiar no fim do corredor, tranquei a porta e abri o envelope com as mãos que não estavam bem firmes. Dentro havia um cheque administrativo de R$35 mil, feito exatamente até o centavo do que o hospital precisava e dobrada embaixo dele uma única folha de papel na caligrafia cuidadosa e antiquada de Sebastião. "Bruno tem mentido para você há anos. Não confie em nada sobre aquela casa à beira do lago. Eu deveria ter te contado antes. Desculpa." Li 3 vezes. Cada vez as palavras significavam menos e mais ao mesmo tempo, menos porque eu ainda não conseguia entender o que elas queriam dizer, mais porque entendia em algum lugar no meu estômago que significavam algo enorme. Levei o cheque para a administração antes do prazo. Minha mãe entrou em cirurgia na manhã seguinte conforme o agendado, e eu fiquei naquela mesma sala de espera por 4 horas que pareceram 40, vendo o quadro de status atualizar de "em cirurgia para fechamento" e finalmente "recuperação". Quando o cirurgião saiu ainda de roupa cirúrgica e me disse que a substituição da válvula tinha corrido perfeitamente, coloquei o rosto nas mãos e me permiti chorar pela primeira vez em 3 dias, não mais de medo, mas de alívio tão afiado que doía.
Sebastião estava lá novamente naquela tarde, sentado algumas cadeiras adiante, esperando eu voltar depois de ver minha mãe acomodada na recuperação. Não disse nada no começo, só me entregou um copo de papel de café da máquina e me deixou sentar com ele. Obrigada. Eu finalmente disse, pelo cheque. Não sei como. Você não precisa me agradecer, ele disse, me interrompendo gentilmente. Você precisa ouvir. Ele me contou, naquela mesma voz cuidadosa que provavelmente usava para explicar código tributário para clientes nervosos, que a casa à beira do lago não era o que eu acreditava ser. Disse que não entendia, que tínhamos fechado juntos. Eu tinha assinado os papéis. Tinha visto o anúncio. Você viu a escritura? Ele perguntou. Eu não tinha. Tinha visto uma pilha de papéis que Bruno colocou na minha frente uma noite, distraída, cansada depois de um plantão de 12 horas, e assinei onde ele mandou assinar porque confiava nele. Porque 19 anos de casamento ensinam você a confiar nas abreviações, nos atalhos, no assina aqui, amor. Eu explico depois que nunca é explicado. O maxilar de Sebastião se contraiu. Ele pareceu por um momento um homem carregando algo tão pesado que tinha começado a curvar ele. Ele nunca pretendeu que você fosse dona, disse baixinho. Eu estava sentada naquele corredor de hospital, minha mãe viva e se recuperando logo ali no corredor, o pai do meu marido sentado ao meu lado com uma verdade, que ele claramente guardava, havia mais tempo do que qualquer um de nós queria admitir, e senti a mesma clareza fria de 3 dias antes se instalar de novo no meu peito. Pensei na ligação. Acabamos de comprar a casa à beira do lago. Resolve por conta própria. Pensei em Carmen pegando o telefone, na facilidade com que ela me disse para pedir à minha própria família, como se minha família e a dele nunca tivessem sido a mesma coisa. Olhei para Sebastião e fiz a única pergunta que importava. O que mais eu não sei? Ele não respondeu logo. Só olhou para as mãos cruzadas no colo, mãos de velho firmes por décadas de colunas e números e segredos dos outros. Mais do que você imagina, disse finalmente. Mas você vai precisar de provas antes de acreditar em qualquer coisa. E todo mundo também. Não dormi aquela noite. Fiquei sentada ao lado da cama da minha mãe no hospital, ouvindo o bip constante do monitor, que me dizia que o coração dela ainda funcionava, ainda lutava, ainda era dela. E pensei no meu próprio coração e quanto tempo ele tinha trabalhado em silêncio para continuar acreditando em algo que talvez não fosse real havia muito tempo. Minha mãe voltou para a casa do hospital 4 dias depois, se movendo devagar, mas respirando mais fácil do que nos últimos meses. E assim que soube que ela estava estável, assim que Raquel se instalou no quarto de hóspedes para ajudar na recuperação dela, finalmente me permiti sentar com a única pergunta que rondava minha mente desde que Sebastião me entregou aquele envelope. O que mais eu não sabia? Raquel me encontrou na mesa da cozinha naquela quinta à noite, um laptop aberto na frente, 3 extratos bancários diferentes impressos e espalhados pela superfície como evidências numa cena de crime, porque era basicamente o que eram. Ela puxou uma cadeira sem pedir e olhou por cima do meu ombro. O que estamos olhando? Perguntou. Nossa poupança, eu disse. Ou o que sobrou dela. O número na tela fez meu estômago afundar. Uma conta que deveria ter quase R, 220 mil dinheiro que construímos juntos ao longo de uma década. Dinheiro que eu vi crescer através de anos de orçamento cuidadoso agora estava em pouco menos de R, 17 mil. Rolei o histórico de transações e lá estavam elas. Transferências que eu não reconhecia, valores que não faziam sentido contra nenhuma compra de que eu me lembrasse, todas roteadas para um número de conta que eu nunca tinha visto antes. A voz de Raquel era baixa, mas firme. Larissa, você precisa falar com um advogado hoje à noite, se puder. Eu quis argumentar com ela, algum instinto antigo ainda querendo encontrar uma explicação que não terminasse em traição. Uma despesa da empresa, algo fiscal, algo que Bruno explicaria com sua confiança fácil e meio sorriso, que costumava me fazer acreditar que tudo estava bem, mas os números não mentiam. E a carta de Sebastião continuava ecoando na minha mente. Ele nunca pretendeu que você fosse dona. Bruno estava ficando na casa dos pais aquela semana, dando espaço para nós dois depois da ligação, ou foi o que alegou. Isso me deu a casa só para mim e me deu, pela primeira vez em 19 anos, coragem para entrar no escritório dele em casa e realmente olhar. Quero ser honesta, eu nunca tinha mexido nas coisas dele antes.
Não porque tivesse medo do que encontraria, mas porque nunca tive motivo para olhar. É isso que a confiança faz. Ela fecha portas tão gentilmente que você esquece que elas estão lá. A gaveta da mesa não estava trancada, nem estava completamente fechada, só entreaberta, como se ele tivesse saído com pressa e nunca voltado para arrumar. Dentro, encontrei uma pasta de papel pardo grossa com papéis, solicitações de empréstimo bancário, documentos de propriedade, um arquivo de hipoteca com o endereço da casa à beira do lago impresso, no topo em letras pretas grossas. Sentei no chão do escritório dele, as costas contra a parede, e examinei cada página. A solicitação de empréstimo listava nossa renda familiar combinada, o que significava que listava a minha, meu salário, meu cargo, meus anos de emprego, tudo digitado certinho numa caixa que deixava o banco confortável o suficiente para aprovar um empréstimo de R$ 480 mil para uma propriedade à beira do lago. Ele tinha usado minha renda para qualificar. Essa parte não me surpreendeu. Casais casados fazem isso o tempo todo, e não havia nada de errado nisso na superfície. O que parou minha respiração foi a escritura em si, guardada embaixo da papelada do empréstimo, a tinta ainda nítida, como se mal tivesse sido manuseada. Proprietário único, Bruno Castilho. Meu nome não estava em lugar nenhum, nem como coproprietária, nem como beneficiária, nem mesmo como nota de rodapé. Verifiquei a data. A mesma semana em que supostamente tínhamos fechado a propriedade juntos, a mesma semana de que eu me lembrava de assinar papéis na mesa da cozinha, cansada, distraída, confiante. Virei para a página de assinaturas. Lá embaixo estava meu nome, Larissa V. Ventura, numa caligrafia que parecia quase exatamente a minha. A mesma inclinação sutil para cima no L, o mesmo laço que faço no V. Meus olhos percorreram devagar, do jeito que aprendi a revisar documentos no hospital, checando discrepâncias em prontuários de pacientes para viver, treinada para notar quando algo parecia certo, mas não estava bem certo. A pressão estava errada. Minha assinatura sempre começa leve e fica mais pesada no final. Um hábito de anos assinando prontuários rapidamente. Essa assinatura era uniforme, deliberada, cuidadosa, a assinatura de alguém imitando eu em vez de ser eu. Fiquei sentada naquele chão de escritório por um bom tempo, a escritura no colo, sentindo algo mudar permanentemente dentro do meu peito. Não era mais choque. O choque já tinha vindo e ido com a ligação, com o envelope, com a conta poupança vazia. Isso era algo mais frio e mais firme. A sensação de ver a última peça de um quebra-cabeça se encaixar numa imagem que eu não queria ver, mas não conseguia mais desver. Alguém tinha assinado meu nome num documento legal. Alguém tinha usado minha renda para garantir um empréstimo que eu nunca deveria beneficiar. Alguém tinha construído uma propriedade inteira, um segredo inteiro sobre a base da minha confiança, e depois me dito para resolver a cirurgia cardíaca da minha mãe sozinha, porque tinha acabado de gastar nosso dinheiro numa casa à beira do lago que legalmente não tinha nada a ver comigo. Tirei fotos de cada página com o celular antes de colocar a pasta de volta exatamente onde encontrei. As bordas alinhadas, a gaveta deixada só um pouco entreaberta do jeito que estava. Não queria que ele soubesse que eu tinha visto ainda. Não até entender exatamente com o que estava lidando. Aquela noite, liguei para Laura Mendes, uma advogada de família e fraudes financeiras que uma colega do hospital tinha recomendado anos antes por um motivo completamente diferente. Deixei recado pedindo a consulta mais cedo que ela tivesse. Depois sentei na minha sala escura, o celular na mão, e olhei mais uma vez para a foto daquela assinatura, meu nome na caligrafia cuidadosa de outra pessoa, e entendi que o que estava acontecendo com meu casamento não era mais sobre uma casa à beira do lago ou uma ligação. Era sobre exatamente quanto tempo eu tinha sido enganada e quanto mais eu ainda não sabia. Sebastião me ligou 2 dias depois, cedo numa manhã de sábado, a voz carregando uma urgência que eu não tinha ouvido dele antes. Perguntou se eu podia passar na casa dele enquanto Carmen estava fora no jogo de buraco semanal dela. Disse que podia estar lá em 20 minutos e estive. Ele me encontrou na porta lateral em vez da frente, o que me disse antes mesmo de ele falar uma palavra que fosse o que fosse, ele não queria que Carmen entrasse no meio. Ele me levou pela cozinha e até a garagem,
onde uma única lâmpada nua pendia do teto e fileiras de caixas de armazenamento alinhadas na parede do fundo, rotuladas na caligrafia caprichada de contador dele, Impostos 2015. Garantias. Sebastião Médico puxou uma caixa de uma prateleira alta, uma que não tinha etiqueta nenhuma, e colocou na bancada entre nós. Bruno me pediu para guardar isso para ele há alguns anos. Disse que era excesso do escritório dele. Nada importante. Nunca tive motivo para abrir até agora. Dentro havia pastas organizadas com capricho, apesar da alegação de Bruno de que era só bagunça. Registros fiscais de quase uma década, documentos de hipoteca, livros contábeis da empresa de reformas dele e uma pilha grossa de e-mails impressos. Sebastião claramente já tinha examinado parte. Várias páginas tinham post-its nas bordas, a caligrafia dele marcando datas e nomes. Comecei pelos e-mails porque algo no jeito como Sebastião evitava meus olhos me disse que era ali que estava o peso real daquela caixa. A maioria era correspondência mundana com o consultor financeiro dele, um homem chamado Gregório, sobre investimentos empresariais e retornos trimestrais. Mas um e-mail datado de quase 3 anos atrás fez minhas mãos pararem no papel. Quando a Heloísa falecer, a Larissa vai herdar a casa. Vamos refinanciar tudo então e jogar para a propriedade do lago. Deve dar equity suficiente para expandir o negócio sem tocar nas contas atuais. Li 2 vezes, depois uma terceira, porque precisava ter certeza de que não estava imaginando as palavras se rearrumando em algo menos monstruoso do que realmente diziam. Meu marido tinha escrito em linguagem clara para o consultor financeiro dele. Um plano construído em torno da morte da minha mãe, não da doença dela, não da mortalidade dela de forma abstrata, como todos reconhecemos que os pais um dia vão nos deixar um plano específico, calculado, cronometrado para a partida dela, projetado para extrair valor de uma casa que ela trabalhou a vida inteira para pagar. Ele planejou isso há anos, Sebastião disse baixinho, observando meu rosto. Encontrei essa pasta há 18 meses. Eu deveria ter te mostrado na época. Por que não mostrou? Perguntei. E não tentei suavizar a ponta na minha voz. Sebastião sentou num banquinho velho perto da bancada, parecendo mais velho do que eu jamais o tinha visto, mais velho que 72. Porque ele é meu filho, disse. E eu ficava dizendo a mim mesmo que ele mudaria, que era uma fase, que a pressão do negócio estava pegando nele, que uma hora as coisas se acalmariam e ele voltaria a ser o homem que eu criei. Balançou a cabeça devagar. Eu estava errado, e todo dia que não te contei eu estava escolhendo ele em vez de você. Não vou mais fazer isso. Eu não tive energia para ficar brava com Sebastião. Qualquer culpa que ele carregava, ele tinha carregado até aquela garagem e finalmente colocado na minha frente, o que era mais do que Bruno tinha feito em 3 dias de silêncio desde a ligação. Examinei o resto da caixa devagar, metodicamente, do mesmo jeito que processaria o prontuário de um paciente quando algo não batia, procurando o fio que conectava cada peça. Havia mais transferências que reconheci agora, os mesmos números de conta desconhecidos dos meus próprios extratos, alimentando o que parecia ser uma conta empresarial separada que Bruno tinha aberto sem meu conhecimento, uma que não aparecia em lugar nenhum nas nossas declarações conjuntas de imposto. Havia anotações sobre o valor projetado de revenda da casa à beira do lago, cálculos de quanto equity ele esperava puxar uma vez que a hipoteca fosse refinanciada, em termos que, de algum jeito, me deixariam ainda mais afastada de qualquer reivindicação legal sobre ela. A peça mais condenatória era um bilhete manuscrito enfiado no fundo da pasta na própria letra cursiva de Bruno. O tipo de caligrafia casual e desprotegida que uma pessoa usa quando rabisca um pensamento só para si mesma. A Larissa não vai fazer perguntas se eu mantiver os números pequenos o suficiente. Ela confia no processo. Fiquei com aquela frase por um longo momento. Ela confia no processo. 19 anos de casamento reduzidos a uma estratégia, um padrão comportamental que ele tinha estudado e explorado do jeito que poderia estudar o orçamento de um cliente de reforma, procurando o caminho de menor resistência. Sebastião me observou dobrar o bilhete com cuidado e colocá-lo de volta na pasta. Eu sei que desculpa não desfaz nada disso, disse, mas eu sinto muito mais do que sei dizer. Olhei para esse homem que tinha criado a pessoa com quem me casei, que passou a carreira inteira garantindo que os números dissessem a verdade e que finalmente, por mais tarde que fosse, decidiu que a verdade importava mais do que proteger o filho.
Estendi a mão e coloquei sobre a dele. Você me deu o dinheiro para a cirurgia da minha mãe, eu disse. Não precisava fazer isso, e não precisava me mostrar nada disso hoje. Eu sei o que isso está te custando. Ele assentiu, sem confiar na voz. E por um momento ficamos sentados naquela garagem escura com as evidências do colapso do meu casamento espalhadas na bancada entre nós. Quando finalmente me levantei para ir embora, peguei meu celular e liguei para o escritório de Laura Mendes, a advogada de família e fraudes que eu tinha deixado o recado dias antes. A assistente atendeu e disse que Laura tinha um cancelamento na segunda de manhã, se eu pudesse ir. Eu disse sim antes que ela terminasse a frase. Dirigindo para casa, com o conteúdo da caixa fotografado e salvo em triplicata no celular, senti algo se solidificar dentro de mim que tinha ficado mole e esperançoso por tempo demais. Isso não era um mal-entendido. Não era um mês ruim ou um marido estressado fazendo um comentário impensado num dia difícil. Era um plano construído cuidadosamente ao longo de anos, esperando pacientemente minha mãe morrer para que meu marido pudesse lucrar com a ausência dela. Estacionei na minha garagem, desliguei o motor e fiquei sentada no silêncio por um longo momento, antes de finalmente dizer as palavras em voz alta para ninguém além de mim mesma, testando como elas soavam na minha própria voz. Eu quero o divórcio. Elas soaram pela primeira vez em 3 dias, como a coisa mais verdadeira que eu tinha dito. O escritório de Laura Mendes ficava no 3º andar de um prédio de tijolos convertido no centro, o tipo de lugar com pisos de madeira desgastados e diplomas de direito emoldurados com capricho na parede. E desde o momento em que me sentei do outro lado da mesa dela, entendi por que minha colega tinha recomendado ela sem hesitar. Ela ouviu toda a minha história sem interromper uma vez, a caneta se movendo firmemente pelo bloco de anotações. E quando finalmente deslizei meu celular pela mesa com as fotos da escritura, dos e-mails e do bilhete manuscrito de Bruno, ela leu tudo em silêncio antes de olhar para mim. Isso vai levar algum tempo para construir direito, disse. Mas Larissa, o que você trouxe é mais que suficiente para começar. Nas 2 semanas seguintes, o escritório de Laura se tornou algo como um segundo emprego para mim. Me encontrei com ela 3 vezes, cada sessão descascando outra camada do que Bruno tinha construído. Ela trouxe uma contadora forense, uma mulher de voz suave chamada Denise, que se especializava exatamente nesse tipo de desenrolar financeiro. E juntas, elas construíram uma linha do tempo que revirava meu estômago toda vez que eu olhava. A falsificação na escritura foi confirmada na primeira semana. Uma analista grafotécnica contratada por Laura comparou minha assinatura conhecida com a dos documentos da hipoteca e encontrou o que ela chamou de inconsistências significativas o suficiente para justificar investigação adicional, linguagem profissional para o que eu já sabia no fundo. Alguém tinha assinado meu nome e o candidato mais provável, dada o acesso ao meu estilo de assinatura e o motivo, era o homem sentado na casa dos pais dele esperando eu voltar atrás. Denise rastreou as transferências da nossa conta poupança conjunta para uma conta empresarial que Bruno tinha aberto 18 meses antes, sob um nome ligeiramente diferente da empresa de reformas dele, Castilho Premier Holdings, uma casca que existia, até onde qualquer uma delas podia dizer, unicamente para mover dinheiro para algum lugar onde eu não pensaria em olhar. Quase 170 mil tinham passado por aquela conta. Só no último ano, parte canalizada para a entrada da casa à beira do lago, parte simplesmente sumida, gasta em coisas que Denise ainda trabalhava para identificar. Laura protocolou uma petição pedindo congelamento temporário das nossas contas conjuntas e uma liminar impedindo a venda ou refinanciamento da casa à beira do lago. Enquanto a investigação continuava, ela me avisou que isso poderia provocar. Não estava errada. Bruno ligou naquela mesma tarde, depois novamente 1 hora depois, depois mais 6 vezes antes do jantar. Não atendi nenhuma. No fim daquela primeira semana, meu registro de chamadas mostrava mais de 40 chamadas perdidas, junto com uma série de mensagens de texto que oscilavam selvagemente entre raiva e algo que quase parecia súplica. Precisamos conversar. Você está louca. Isso é culpa do meu pai, não minha. Me liga de volta, Larissa. Estou falando sério. Li cada mensagem e não respondi nenhuma. Laura tinha sido clara sobre isso desde o começo. Qualquer coisa que eu dissesse agora em raiva ou dúvida poderia ser usada contra mim depois.
distorcida em algo que não era. Então deixei o celular vibrar no balcão e me concentrei em vez disso na minha mãe, que se recuperava bem, sentada na poltrona a maior parte das tardes, forte o suficiente agora para me fazer perguntas diretas sobre por que eu parecia tão distraída. Eu ainda não tinha contado tudo a ela. Contei o que conseguia administrar, que Bruno e eu estávamos tendo problemas sérios, que um divórcio era provável, que eu precisava que ela se concentrasse em se curar e me deixasse cuidar do resto. Ela estudou meu rosto do jeito que mães fazem, vendo através da versão editada, mas não pressionou. Só estendeu a mão e apertou a minha e disse: "Você sempre soube como lidar com as coisas, Larissa. Eu confio em você." O ponto de virada no caso veio de uma fonte que eu não esperava depender tanto: Sebastião. Ele foi ao escritório de Laura voluntariamente, sem eu pedir, e sentou do outro lado dela por quase 2 horas, explicando tudo o que sabia. A caixa da garagem dele, os e-mails entre Bruno e o consultor financeiro, os anos em que suspeitou que algo estava errado e não disse nada. Assinou um depoimento oficial confirmando a linha do tempo do que tinha encontrado e quando, junto com o relato de ter me entregado o envelope no hospital. Laura me disse depois que a cooperação de Sebastião era, nas palavras dela, a peça de alavanca mais forte que tínhamos. Um pai testemunhando contra o próprio filho não era algo que júris ou juízes levavam na leveza. Sinalizava mais do que qualquer extrato bancário. Poderia que isso não era uma esposa amarga exagerando queixas. Era um padrão sério o suficiente para que nem a própria família de Bruno pudesse defender. Carmen, previsivelmente, ficou furiosa quando soube o que Sebastião tinha feito. Soube por intermédio do próprio Sebastião, que me ligou uma noite, soando exausto e estranhamente mais leve do que eu tinha ouvido em semanas. Ela me disse que eu estava traindo nosso filho, contou. Eu disse que passei 30 anos ensinando às pessoas que números não mentem, e não ia começar a fingir que mentem agora, nem por Bruno. Perguntei como ele estava se segurando, genuinamente preocupada apesar de tudo. Ele ficou quieto por um momento antes de responder. "Melhor do que eu esperava", disse. "Acho que carreguei isso muito mais tempo do que percebi. É estranho como a verdade parece mais leve, mesmo quando é feia." Eu entendia exatamente o que ele queria dizer. Cada dia que passava com o caso se construindo, com evidências se acumulando em pastas rotuladas com capricho na mesa de Laura, eu me sentia menos como uma mulher cuja vida tinha sido destruída e mais como alguém reconstruindo lentamente um chão sólido sob os pés. Mas a paz, eu estava aprendendo rápido, tem um jeito de provocar as pessoas que se beneficiam do caos. As ligações de Bruno não pararam. Se alguma coisa, se multiplicaram. E uma noite, rolando pela sequência de mensagens não respondidas no meu celular, notei o tom mudando de novo. Não mais raiva, não mais súplica, mas algo mais frio e mais calculado. "Você não faz ideia do que está prestes a fazer consigo mesma, Larissa. Fala comigo antes que isso vá mais longe." Encaminhei direto para Laura sem responder, do jeito que ela tinha instruído. Ela me ligou de volta em 1 hora. "Ele sabe que estamos perto de protocolar", disse, o que significa que sabe que o pai dele falou. "Larissa, preciso que você esteja preparada. Homens assim não lidam bem com perda de controle. Quero que você tome cuidado nos próximos dias." Disse a ela que tomaria. Ainda não sabia o quanto ela estava certa em me avisar. A audiência temporária estava marcada para uma manhã de quinta, numa sala de tribunal que parecia menor do que eu esperava. Tudo paredes bege e luz fluorescente. Nada como os cenários dramáticos que eu via na televisão. Laura sentou ao meu lado na mesa da autora, calma e composta de um jeito que acalmava meus próprios nervos. Do outro lado do corredor, Bruno sentava com o próprio advogado, se recusando a olhar na minha direção nenhuma vez. Eu não o via pessoalmente desde a ligação 3 semanas antes. Ele parecia mais magro, maxilar tenso, um homem claramente se desfazendo sob uma pressão que não esperava enfrentar. Parte de mim, algum pedaço pequeno e teimoso que eu ainda não tinha soltado completamente, ainda doía ao vê-lo. 19 anos não desaparecem só porque a verdade finalmente chega. Mas aquela dor sentava quieta ao lado de um sentimento muito mais forte agora. Clareza e algo próximo de determinação. Laura abriu apresentando o relatório completo da contadora forense, guiando o juiz pelas transferências para a Castilho Premier Holdings, a conta casca que Bruno tinha usado
para drenar dinheiro da nossa poupança conjunta ao longo de quase 2 anos. Denise subiu ao banco das testemunhas e explicou em linguagem clara e medida exatamente como os fundos tinham se movido, onde tinham parado e como o timing daquelas transferências se alinhava precisamente com as grandes despesas da casa à beira do lago. Depois veio a analista grafotécnica, que testemunhou que a assinatura nos documentos da hipoteca mostrava inconsistências mensuráveis, com minha assinatura conhecida inconsistências significativas o suficiente, na opinião profissional dela, para indicar a probabilidade de falsificação. O advogado de Bruno rebateu, tentou sugerir variação natural em assinaturas ao longo do tempo, mas a analista se manteve firme, guiando o juiz pelos pontos de pressão e formação de letras com a paciência de alguém que tinha feito aquilo 100 vezes antes. O e-mail foi o momento em que senti a sala mudar. Laura leu em voz alta, devagar e deliberada, deixando cada palavra cair. Quando a Heloísa falecer, a Larissa vai herdar a casa. Vamos refinanciar tudo então e jogar para a propriedade do lago. Observei a expressão do juiz mudar enquanto ouvia. Um leve apertar ao redor dos olhos, o olhar de alguém recalibrando tudo o que tinha assumido sobre o homem sentado naquela mesa. E então Sebastião subiu ao banco. Eu não tinha me preparado completamente para o que sentiria ao ver meu sogro sentado naquela cadeira de testemunha, testemunhando contra o próprio filho. A voz dele estava firme, mas eu conseguia ver as mãos tremendo ligeiramente onde descansavam no corrimão de madeira. Ele confirmou a linha do tempo, encontrando os e-mails 18 meses antes, a caixa na garagem dele, o envelope que tinha me entregado no hospital. Quando o advogado de Bruno perguntou a ele, quase incrédulo, por que um pai testemunharia contra o próprio filho, Sebastião olhou direto para o juiz e respondeu sem hesitar. Porque meu filho tentou construir o futuro dele na confiança da minha nora e no luto da mãe dos meus netos, disse. Passei a carreira inteira garantindo que os números dissessem a verdade. Não ia parar agora só porque a verdade era inconveniente para a minha própria família. A sala do tribunal ficou em silêncio por um momento depois disso. Até o advogado de Bruno pareceu pausar antes de continuar. Quando a audiência terminou 3 horas depois, o juiz tinha ouvido o suficiente. Ordenou uma investigação formal sobre possível fraude financeira. Congelou todas as contas disputadas pendente o resultado e concedeu a liminar, impedindo qualquer venda ou refinanciamento da casa à beira do lago. Em dias, o banco que Bruno tinha usado para a hipoteca suspendeu o empréstimo pendente sua própria revisão interna da assinatura falsificada e a linha de crédito empresarial dele, ligada a alguns dos mesmos documentos financeiros falsificados, foi cortada completamente. Soube por Laura, que soube pelo conselho oposto, que a empresa de reformas de Bruno já estava lutando sob o peso de ativos congelados e uma linha de crédito suspensa. Contratos que ele contava para os meses seguintes estavam caindo. A vida que ele tinha construído com dinheiro emprestado e confiança emprestada estava se desfazendo numa velocidade que parecia pegar até ele de surpresa. Eu não me senti triunfante vendo isso acontecer. Quero ser honesta sobre isso. Não havia satisfação em ver um homem que amei por 19 anos perder tudo peça por peça. Mesmo um homem que tinha mentido para mim, falsificado meu nome e planejado em torno da morte da minha mãe, como se fosse uma linha de item numa planilha. O que senti em vez disso foi algo mais quieto. O esgotamento particular de finalmente ser acreditada, de ver um sistema construído para proteger pessoas como eu realmente fazer seu trabalho. Carmen me ligou 2 vezes aquela semana, a voz afiada com uma raiva que não tinha mais para onde ir agora que Sebastião tinha escolhido o lado dele. Ela me acusou de destruir a família dela, de virar o marido contra o filho, de me importar mais com dinheiro do que 19 anos de casamento. Deixei ela terminar as 2 vezes sem interromper, e as 2 vezes simplesmente disse a mesma coisa antes de desligar. Bruno destruiu esta família muito antes de eu descobrir. Carmen, eu só parei de fingir que não tinha. Bruno, por sua parte, ficou quieto por 2 dias depois da audiência. Um silêncio atípico que Laura me avisou para não confiar. Homens assim não ficam quietos porque aceitaram a derrota, ela me disse ao telefone. Ficam quietos porque estão se reorganizando. Ela estava certa. Na 3ª noite, meu celular acendeu com o nome dele quase às 23, e quando não atendi,
As ligações continuaram uma após a outra, mais rápidas e mais raivosas do que antes. Coloquei o celular no silencioso e virei a tela para baixo no criado mudo. Mas não consegui dormir direito. Algum instinto antigo ainda escutando o som da caminhonete dele na garagem. Não precisei esperar muito para descobrir se aquele instinto estava certo. A batida começou às 21h47 naquela terça-feira. E quando reconheci o ritmo dela, forte, irregular, furioso, eu já sabia exatamente quem estava do outro lado da minha porta. Abre essa porta. Você arruinou tudo. Eu estava parada no meu corredor, braços cruzados, costas contra a parede de reboco fresco, exatamente no ponto onde esta história começou. A voz de Bruno falhou na palavra arruinou, aguda e despalmada, despida de toda a confiança de que eu me lembrava de 19 anos de casamento. Não me movi em direção à porta. Não alcancei a maçaneta. Em vez disso, tirei o celular e apertei gravar, do jeito que Laura tinha me dito para fazer se isso acontecesse. Bruno, você precisa ir embora, eu disse através da porta, mantendo a voz nivelada. Você congelou minhas contas. Meu pai virou contra mim. Você tem ideia do que fez com meu negócio? O punho dele acertou a porta de novo, mais forte dessa vez. O que meu pai te deu? O que tem naquela caixa que ele estava escondendo? Notei o que ele não perguntou. Não perguntou como minha mãe estava se recuperando. Não perguntou se eu estava segura sozinha numa casa que ele estava tentando invadir com a voz, se não ainda com as mãos. 3 semanas de colapso, e sua única pergunta era sobre que evidências eu tinha contra ele. Vai para casa, Bruno, eu disse. A polícia já está a caminho. Eu tinha ligado para eles no momento em que ouvi a caminhonete dele na garagem. Algum instinto antigo, chutando antes que o pensamento consciente alcançasse. Mas não foram as sirenes que finalmente o pararam. Foram os faróis varrendo meu quintal da frente, enquanto outro carro parava atrás da caminhonete dele. E Sebastião saiu, se movendo mais rápido do que eu o tinha visto se mover em meses. Bruno. A voz de Sebastião cortou a noite, firme de um jeito que fez até Bruno congelar no meio da batida. Para. Bruno se virou. E pela primeira vez desde que tudo isso tinha começado, eu vi pai e filho parados cara a cara sem nada não dito entre eles. Você fez isso, Bruno disse, a voz tremendo. Você entregou tudo para ela, seu próprio filho. Sebastião não se encolheu. Caminhou mais perto até estar parado entre Bruno e minha porta da frente. Um velho de jaqueta de nylon de repente parecendo mais alto do que eu jamais o tinha visto. Não, Sebastião disse, quieto e definitivo. Você se arruinou. Eu só parei de ajudar você a esconder. A luz da varanda capturou o momento completamente. O rosto de Bruno desmoronando. Não com remorso, acho, mas com a fúria particular de um homem vendo sua última desculpa desaparecer. Abriu a boca para dizer mais alguma coisa, mas o som de uma viatura virando na rua o cortou. 2 policiais se aproximaram, calmos e procedimentais, e pediram que Bruno se afastasse da propriedade. Ele olhou para a porta uma última vez, para Sebastião firme na frente dela, e algo nele pareceu finalmente entender que não havia mais nada pelo que lutar ali. Entrou de volta na caminhonete. Foi embora. Abri a porta só depois que as lanternas traseiras desapareceram rua abaixo. Sebastião estava na minha varanda, os ombros mais baixos do que eu jamais os tinha visto, e eu o puxei para um abraço que surpreendeu nós dois. Obrigada, eu disse, por tudo que você abriu mão para fazer a coisa certa. Eu deveria ter feito isso anos atrás, ele disse no meu ombro. Só fico feliz que finalmente fiz enquanto ainda importava. Os 6 meses que se seguiram se moveram mais devagar que as 3 semanas que tinham virado tudo de cabeça para baixo, do jeito que a cura sempre faz comparada à quebra. O divórcio foi finalizado no início da primavera. Bruno foi ordenado a vender a casa à beira do lago. E uma porção significativa dos rendimentos foi para a restituição do empréstimo fraudulento e do dinheiro que ele tinha drenado das nossas contas conjuntas. O negócio dele, já enfraquecido, nunca se recuperou completamente do congelamento de crédito e do dano à reputação que se seguiu, uma vez que a notícia se espalhou pela comunidade de empreiteiros de Belo Horizonte sobre a assinatura falsificada. Carmen parou de ligar completamente. Sebastião protocolou o próprio divórcio 2 meses depois da audiência, terminando um casamento que tinha passado décadas se curvando ao redor do controle de Carmen. Ele me contou uma vez tomando café na minha mesa de cozinha que me ver finalmente me levantar por mim mesma tinha lembrado a ele como era querer algo melhor que a resistência quieta.
Minha mãe se recuperou completamente. O cardiologista dela a liberou para a atividade normal no início do verão. E quando o jardim atrás da casa dela floresceu de novo, ela estava lá a maior parte das manhãs ajoelhada na terra, plantando tomates como fazia todo ano da minha infância. Fiquei parada na porta dos fundos dela uma tarde de domingo em junho, vendo ela trabalhar, o sol pegando o grisalho no cabelo dela, e pensei em tudo que os últimos 6 meses tinham tirado de mim e tudo que tinham me devolvido em troca. Pensei em assinaturas que não eram minhas, e-mails que planejavam em torno da morte dela, uma ligação que me disse para resolver sozinha, e pensei num envelope numa garagem, e num pai que escolheu a verdade em vez da lealdade ao próprio sangue, e numa irmã que nunca hesitou uma vez em oferecer tudo o que tinha. Minha mãe olhou para cima, limpando terra das mãos, e sorriu para mim do jeito que sorriu a vida inteira, firme, inabalada, presente. Eu pensava que amor significava sacrificar tudo, eu disse a ela, sentando no degrau da varanda ao lado do canteiro dela. Agora sei que amor são as pessoas que ficam quando a vida fica difícil. Ela estendeu a mão e apertou a minha do mesmo jeito que tinha feito naquela sala de hospital meses antes, e ficamos sentadas juntas no silêncio, o tipo de silêncio que finalmente parecia paz em vez de perda. Se você chegou até aqui comigo, obrigada por ficar através de cada parte desta história. Eu ainda penso naquele corredor às vezes. A versão de mim que ficou parada ali acreditando que 19 anos significavam algo que nunca significaram de fato. E espero que, de onde quer que você esteja assistindo, esta história tenha te lembrado que a verdade sempre encontra seu caminho para a superfície, mesmo quando leva pessoas que você nunca esperava para trazer lá até lá. Eu adoraria saber de onde você está assistindo esta noite. Então deixe um comentário abaixo e me conte. Compartilhamos histórias como esta todo dia. Então, se esta ficou com você, inscreva-se para não perder a próxima. Te vejo lá.